Será que você sabe realmente o que é calor? Será que você sabe a diferença entre temperatura? É o que você vai aprender hoje na aula de calorimetria. Estamos dentro aqui da nossa playlist de termologia. Eu sou João Gabriel e você está no canal de JG. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento a gente dá continuidade à nossa playlist de termologia. Vamos entrar hoje na parte de calorimetria, que é tema extremamente recorrente no Enem. Então, é um tema que é muito importante, que a gente tenha ele em vista, mas sem mais delongas, né? Então, se você não assistiu nossas últimas aulas dentro dessa playlist, eu vou deixar o card aqui em cima para você. Vamos entrar logo no que importa, calorimetria. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é calor. Então vamos lá. Eu botei aqui para você que calor é energia térmica em trânsito provocada por uma diferença de temperatura. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar o que é temperatura. E aí na nossa aula de termometria, nossa aula de número 1 dentro dessa playlist, a gente falou que temperatura seria o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, um corpo que possui as moléculas mais agitadas é um corpo que possui maior temperatura, logo é um corpo mais quente. E aí eu quero que você pense assim comigo. Vamos supor que eu tenha dois corpos, corpo A, corpo B, de modo que o corpo A ele tem maior temperatura que o corpo B. Se o A tem maior temperatura que o corpo B, significa que esse cara daqui tem as moléculas mais agitadas e esse daqui, que é o B, tem as moléculas menos agitadas. Então, corpo A, maior temperatura, B, menor temperatura. Esse cara aqui, moléculas mais agitadas, esse daqui, menos agitadas. O que deve acontecer quando os dois corpos estiverem próximos um do outro? Quando os dois corpos estiverem próximos um do outro, o que a gente vai perceber é que esse cara aqui começa a ter sua agitação aumentada e esse daqui começa a ter sua agitação diminuída. Mas pensa aqui comigo. Vê se você concorda que o corpo, quanto maior for a sua agitação molecular, é porque ele possui mais energia, né? Maior é a energia daquele corpo. Logo, conforme esse cara daqui vai aumentando a sua agitação molecular, o que acontece é que esse cara daqui ele está recebendo energia. E esse daqui, que está ficando cada vez com as moléculas menos agitadas, ele está perdendo energia. Então o que a gente observa é que um corpo está perdendo energia e o outro está ganhando, o que sugere, né, que um esteja dando energia para o outro. E aí, enquanto existe essa diferença de temperatura, esse grau de agitação, a gente percebe que a energia vai sendo passada do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia, enquanto e apenas enquanto estiver sendo transmitida de um corpo ao outro, é o que a gente vai chamar de calor. Então, qual é a ideia? Pensa aqui comigo o seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui, então, dois corpos. E aí eu vou botar aqui só para ilustrar. Um corpo que eu vou chamar de A e um corpo que eu vou chamar de B. Quem é o corpo A, quem é o corpo B, pode ser esse daqui o A, enquanto esse daqui vai ser o B. Vamos supor que o corpo A ele tem uma temperatura, sei lá, TA. O corpo B tem uma temperatura TB, tal que a temperatura de A, nessa hipótese daqui, ela vai ser maior do que a temperatura de B. O que a gente percebe com isso? A gente percebe, então, que energia vem sendo passada do corpo A para o corpo B. Essa energia em trânsito, provocada por essa diferença de temperatura, é o que a gente vai chamar de calor. Conforme o corpo A ele vai cedendo o calor para o B, o que acontece é que a temperatura dele vai reduzindo. Enquanto que o corpo B, conforme vai recebendo o calor, vamos botar aqui, o que vai acontecendo é que a temperatura dele vai aumentando. Com isso, o corpo A ele vai alterando sua temperatura
vou chamar aqui ó, de uma temperatura TA'. E o B também vai alterando essa temperatura, eu vou chamar de TB'. Pensa comigo, se o corpo A tinha maior agitação, maior temperatura, o B menor agitação, menor temperatura, conforme o B vai ganhando agitação, ganhando temperatura e o A vai perdendo, chega um momento em que eles estão na mesma temperatura. Nesse momento, a gente vai dizer que os corpos eles estão em equilíbrio térmico. É justamente quando a temperatura do A ela atinge a mesma temperatura que o B. Eu vou escrever isso daqui para você, ó, que nesse momento chegamos aqui ao equilíbrio térmico. Ok? Então, beleza. Acho que com isso já fica nítido, né, a diferença entre calor e temperatura. Por que é bom frisar isso? Cara, é muito comum essa ideia de que calor é algo relacionado a alta temperatura, o que não é verdade. Calor é essa energia térmica em trânsito provocada pela diferença de temperatura. Só isso. O princípio geral das trocas de calor nos diz o seguinte: repara que nesse nosso exemplo, o corpo A ele está cedendo calor e o B ele está recebendo calor. O que diz o princípio geral das trocas de calor? Que a quantidade de calor, e a gente vai utilizar a letra Q para quantidade de calor, cedida somada à quantidade de calor recebida, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, isso aqui tem que dar zero. Pergunta para você: qual é a condição para que você, ao somar duas coisas, isso dê zero? Bom, a condição para que você some duas coisas e isso dê zero é que uma delas tem que ser positiva, a outra tem que ser negativa, elas têm que ter mesmo valor, né? Então, como convenção, a quantidade de calor cedida, conforme o corpo vai perdendo esse calor e ficando com menos energia, ela é uma quantidade de calor negativa. Já a quantidade de calor recebida ela vai ser uma quantidade de calor positiva, porque o corpo vai ficando cada vez com mais energia. Ok. Então, o princípio geral das trocas de calor está dizendo isso pra gente. Tudo que um corpo dá, o outro tem que receber, em termos de calor. Né? Então, quando a gente soma essas duas quantidades de calor, uma vez que uma é positiva e outra é negativa, isso tem que dar zero. Fechado. Mas o que pode ocorrer com um corpo quando ele recebe calor? E aí eu já adianto para você. Duas coisas podem acontecer com esse corpo, com um corpo, quando ele recebe calor. O quê? Bom, a primeira coisa, e a mais nítida, é que esse corpo vai variar de temperatura. Então é o que a gente está falando aqui. O corpo, conforme ele vai recebendo calor, a temperatura dele vai aumentando. Mas uma outra coisa pode acontecer também, que é o caso, por exemplo, né, de você pegar um cubo de gelo, tacar dentro de uma panela e botar lá para ele esquentar. Naturalmente, ele vai em algum momento derreter, ou seja, ele pode mudar de estado físico. Então duas coisas podem acontecer. Ou o corpo muda de temperatura, ou ele muda de estado físico. E repara que eu estou dizendo ou, porque nunca ocorrem as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui na física a gente só vai trabalhar com substâncias que a gente vai chamar de substâncias puras, de modo que, enquanto estiver mudando de estado físico, o corpo não vai mudar de temperatura. Beleza. Se o corpo estiver mudando de temperatura, essa quantidade de calor que o corpo está recebendo ou cedendo, ela vai ser chamada de uma quantidade de calor do tipo sensível. E aí eu vou ter aqui para você, ó. Quantidade de calor do tipo sensível é uma quantidade de calor associada à variação de temperatura. E aí, vamos entender o que deve estar associado, né? O que deve estar relacionado com essa quantidade de calor do tipo sensível.
Essa quantidade de calor do tipo sensível, eu vou chamar de QS. Pensa aqui comigo o seguinte: a quem a gente tem que fornecer mais calor se a gente quiser aumentar a temperatura? Uma pedra de gelo de 100 gramas ou uma pedra de gelo de 5 quilos? É claro que para você elevar a temperatura, você precisa dar mais calor para de 5 quilos. Por quê? Porque ela tem mais massa. Então, quanto maior a massa, maior essa quantidade de calor. São grandezas aqui, ó, diretamente proporcionais. Mas se a gente tiver 2 cubos de gelo da mesma massa, concorda que aquele que você der mais calor vai elevar mais a sua temperatura? O que significa que a variação de temperatura é uma grandeza diretamente proporcional ao calor. E aqui a gente ainda vai ter algo que é claro, né? Se você tiver um cubo de madeira e um cubo de ferro e você fornece a mesma quantidade de calor, mesmo que tenha a mesma massa, eles não vão levar a mesma temperatura. Por quê? Porque existe algo que está intrínseco à substância. Esse algo que é associado à substância, a gente vai chamar aqui de calor específico. O que é esse tal desse calor específico? Eu botei aqui para você. Calor específico, vê comigo. Vou botar aqui a caixinha. Opa! Mas vê comigo. Esse calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. João, não entendi nada. Então preste atenção aqui comigo. Vamos supor que a gente tem um pedaço de ferro, tá? 1 grama de ferro. 1 grama de ferro. Eu pego esse 1 grama de ferro e eu começo a ceder calor para esse cara. Quando esse 1 grama de ferro vai recebendo calor, sua temperatura começa a aumentar. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Quando chegar em 1 grau Celsius que aumentou, eu paro. Essa quantidade de calor que eu dei para 1 grama de ferro aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius é justamente o que significa esse tal desse calor específico. Então, o calor específico é algo associado à substância, que é a quantidade de calor que você precisa dar de 1 grama para aquela substância para que ela varie sua temperatura em 1 grau Celsius. E aqui a gente precisa comentar sobre as unidades de cada uma dessas coisas. E nesse contexto de calorimetria, a gente tem algo que não é tão comum, que é a gente fugir muito do Sistema Internacional de Unidades. Não que a gente não vá usar o Sistema Internacional, mas a gente vai perceber que existe o SI, o Sistema Internacional, e existe aqui um outro sistema que é um sistema mais usual, tá? Qual é a ideia? Essa quantidade de calor, né, como ela está sendo definida como sendo a energia térmica em trânsito, tem que ter unidade de energia, pô. E a unidade de energia no Sistema Internacional é o Joule. Contudo, quando a gente fala aqui especificamente, né, dessa energia dentro desse contexto de calor, a gente vai ver que é muito comum aparecer uma outra unidade. E aí o nome já é bem sugestivo, é chamado de caloria. Tanto é, né, que quando você pega qualquer elemento, qualquer comida embalada, e você pega o rótulo, você tem lá o valor energético dados em calorias ou quilocalorias, que é a quantidade de energia que aquela comida consegue te fornecer. Então, caloria é a unidade de energia, especificamente muito utilizada aqui em forma de calor. Beleza. Massa no Sistema Internacional é o quilograma, mas a gente vai perceber que é muito comum aparecer aqui o grama. Assim como variação de temperatura no Sistema Internacional Kelvin, porém, bem mais usual é o quê? Grau Celsius, né? E aqui cabe aquela observação que a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação em grau Celsius. Então, mesmo que apareça uma unidade não em grau Celsius, e a questão deu em grau Celsius, ou pediu em Kelvin, deu em grau Celsius, você pode utilizar o mesmo valor, não tem perda numérica aqui. E com isso, como é que vai ficar essa unidade desse calor específico? Basta que a gente isole na equação. Uma vez calor é mc ΔT, como é que fica o C? O C vai ficar calor dividido por m ΔT. Calor no Sistema Internacional é o Joule por m ΔT, quilograma vezes Kelvin. Ou vai ficar calor, caloria, por grama
graus Celsius. Então são as duas unidades aí para o calor específico. E aí cabe a observação de que, como é que a gente passa, né, já que joule e caloria são unidade de energia, como é que a gente passa de um para o outro? Existe a conversão de que uma caloria, opa, ficou pequenininho, mas tudo bem, é igual a 4,18 joules. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Nem toda questão vai necessariamente utilizar essa precisão, tá? Você vai ver que em alguns casos vai aproximar para 4,2, outros casos vai aproximar para 4, outros casos vai utilizar 4,18 mesmo. Então, cada questão vai ser uma e a aproximação vai ficar a critério aí de quem criou a questão. Mas a relação é essa, uma caloria igual a 4,18 joules. Beleza. Calor específico, será que existe alguma substância que você tem que saber? Tem. Da água você tem que saber. Então, o calor específico da água, ela vale 1 caloria por grau Celsius. Então, o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Vou botar esse água aqui. Subscrito. Então, calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius. João, ainda não entendi direito o que é esse tal desse calor específico. Então acompanha comigo essa ideia. Vamos supor que a gente tenha 1 grama de água, tá? E eu começo a dar calor para esse 1 grama de água. Naturalmente, esse 1 grama de água vai elevar a temperatura. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Quando chegar a 1, eu paro. Parei. Quanto que eu dei de energia para essa água? Eu dei exatamente 1 caloria. E exatamente assim que foi definida a caloria. Então, parou-se de dar calor para 1 grama de água. Quando elevou sua temperatura em 1 grau Celsius, vamos definir essa quantidade como sendo 1 caloria. A partir daqui, a gente pega múltiplos dessa quantidade. Então, é por isso que a gente tem o calor específico da água como sendo de 1 caloria por grau Celsius. E isso, será que é pouco? Será que é muito? Não sei. Vamos comparar, né? Porque para a gente saber se é muito, se é pouco, a gente precisa comparar com outros. Então, assim, pensa aqui comigo. Quando você vai à praia, chegou na praia, eu te pergunto, quem é que está mais quente? A areia ou a água? Imagino que você tenha pensado que a areia esteja mais quente, o que é natural, né? Porque você chega, a areia está queimando, então a areia está mais quente. Tanto a areia quanto a água, elas estão recebendo calor, acho que você vai concordar comigo, que é do sol. E se ambas estão recebendo calor do sol, significa que ambas estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então a mesma quantidade de calor ambas estão recebendo. Por que a areia fica mais quente? Olha para isso daqui. Quando a gente olha para essa equação, a gente consegue perceber que vai variar mais a temperatura aquele que tiver menor calor específico. O que significa que se a areia ela está ficando mais quente, levando mais a sua temperatura, isso significa que ela tem um menor calor específico. E se a gente for olhar na tabela, o calor específico da areia é aproximadamente 0,2. De fato, né? 5 vezes menor que o da água, porque o da água é 1. Então esse valor de 1, apesar de ser 1, ele é um valor alto. E por ser um valor alto, impede que a água varie muito sua temperatura. E eu quero que você repare, quando eu falo variar a temperatura, pode ser no sentido de aumentar ou de reduzir a temperatura. Tanto é que, quando eu te perguntei se na praia quem é que está mais quente, areia ou água, naturalmente você se imaginou indo da praia e do pegar-sol. Mas, eventualmente, você já pode ter ido na praia à noite. E se você já foi na praia à noite e você molhou o pé na água, você percebe que a areia está gelada e a água está mais quentinha. Por quê? Porque ao longo do dia, tanto a areia quanto a água foram recebendo o calor do sol, elevando sua temperatura. Mas quando o sol se põe e a temperatura ambiente abaixa, agora a água e a areia começam a perder calor para o ambiente. Se elas começam a perder calor para o ambiente, a temperatura ela começa a reduzir.
Mas quem é que vai reduzir mais a temperatura? Quem é que vai variar mais? Aquele que tem menor calor específico. E a areia, uma vez que ela tem menor calor específico, ela vai abaixar mais a temperatura também, ficando mais gelada. O que significa isso? Significa que a água, por ter um alto calor específico, ao receber calor, ela aumenta pouco, e ao perder calor, ela baixa pouco sua temperatura. Então a gente diz que a água é um bom regulador térmico por isso. Ela tem dificuldade em ganhar temperatura ao receber calor e ao abaixar a temperatura ao perder calor. Então a água é um bom regulador térmico. Já a areia, no que ganha calor, varia sua temperatura muito rapidamente, aumentando, e no que perde calor, varia sua temperatura muito rapidamente, diminuindo. A amplitude térmica da água é pequena, porque ela alcança baixas temperaturas ao aumentar a sua temperatura e alcança altas temperaturas ao abaixar a temperatura. A ideia é essa. Existe um conceito muito semelhante, só que não associado à substância, mas sim associado a um corpo já formado de alguma substância, que é o conceito de capacidade térmica, que eu vou ler aqui com você. Botei aqui que é a quantidade necessária para que um objeto sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Mas, João, não é exatamente a mesma coisa que o calor específico? Não. Olha a diferença. No calor específico, é a quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra uma variação de temperatura. Já a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que o objeto sofra variação de temperatura. Essa capacidade térmica, que a gente utiliza a letra C maiúscula, ela é definida como sendo essa quantidade de calor do tipo sensível dividido pela variação de temperatura. E aí, quando a gente pega essa equação e substitui a equação da quantidade de calor do tipo sensível, vamos ver como é que fica? Fica assim, ó. Uma vez que quantidade de calor do tipo sensível é mc delta T, quando dividir pelo delta T vai ficar só mc. Ou seja, a diferença entre esses dois conceitos é, em um, depende da massa, no outro não. E a segunda diferença é que o calor específico está associado à substância, uma vez que a capacidade térmica ela caracteriza o corpo e não a substância que a constitui. Ok? Como é que fica a unidade dela? Uma vez que a quantidade de calor por temperatura, no sistema internacional vai ser Joule por Kelvin, ou, mais visualmente, caloria por grau Celsius. Ok? Então, quantidade de calor de tipo sensível, aquela associada à variação de temperatura, pode ser calculada como sendo mc delta T. E se eu der calor para o corpo e ele não variar a temperatura? Se ele mudar de estado físico? Aí a gente tem uma outra quantidade, uma quantidade de calor chamada de quantidade de calor do tipo latente. E aí eu vou ter aqui para você, ó, quantidade de calor latente é associado à mudança de estado físico. E como que ela é calculada? Cara, é bem semelhante. Como é que a gente calculava a quantidade de calor do tipo sensível? A quantidade de calor do tipo sensível era a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que a gente já comentou? Que se o corpo mudar de estado físico, não muda de temperatura. Ou seja, não temos variação de temperatura aqui. Então vai ficar a massa vezes o calor específico, só que o chamado calor específico latente. O que é esse calor específico latente? Que eu já botei aqui para você. Esse calor específico latente, ele é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de estado físico. João, não entendi. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, 1 grama de gelo, tá? 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, que é a temperatura que gelo ele derrete. Quando 1 grama de gelo derreter, vai virar 1 grama de água. Aqui temperatura. Lembra? Se está mudando de estado físico, não está mudando temperatura. Então vai virar água a 0 graus Celsius.
Mas qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer ao gelo para que 1 grama de gelo vire 1 grama de água? Eu tenho que fornecer exatamente 80 calorias. E ao fornecer 80 calorias para cada grama de gelo, eu vou ter aí cada grama de gelo virando 1 grama de água. Como é que é o nome dessa transformação do sólido para o líquido? A transformação do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Vou aumentar aqui para você. Que essa transformação é a fusão. Então, ó, vou até botar uma setinha grande aqui, fica mais fácil para a gente entender essa ideia. Então, ok. Então, a fusão é a transformação aí do sólido para o líquido. O que isso significa? Que o calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, porque eu tenho que fornecer 80 calorias para cada grama de gelo. Será que é possível fazer o processo inverso? O que eu quero perguntar? Será que é possível, se eu tiver líquido, transformar aqui assim em sólido? Claro que sim, né? Todo mundo aqui já fez a incrível experiência de botar água no congelador. E aí essa água, ela congela virando sólido. Só que para isso você não dá calor para a água. O que você faz é retirar calor da água. Pensa comigo, se eu coloquei 80 calorias, né, para que o gelo virasse água, quanto que eu tenho agora que retirar da água para que ela volte a ser gelo? Exatamente 80 calorias também. Fica até intuitivo. E como é que é o nome dessa transformação agora do líquido para o sólido? Isso daqui é o que a gente vai chamar de uma solidificação. Solidificação. É a transformação do líquido para o sólido. O que isso significa? Isso significa que 1 grama de água a 0 graus Celsius tem que perder 80 calorias para virar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius. E quando essa água perder, significa que ela está cedendo calor, essa quantidade de calor tem que ser negativa, né? E para que essa quantidade de calor seja negativa, alguém desse outro lado da igualdade tem que ser negativo também. Massa não pode, o que significa que o calor específico latente de solidificação da água vai ser de menos 80 calorias por grama. E algo que eu já quero te atentar. É muito comum que a questão te dê, por exemplo, o calor latente de fusão e o que esteja ocorrendo lá na questão seja uma solidificação. E aí cabe a você inserir esse sinal de menos. Tá? Então cuidado com isso. Agora, vamos para o caso em que a gente tem 1 grama de água, mas agora a 100 graus Celsius. Se eu der calor para esse 1 grama de água, o que vai acontecer é que vai virar gás. E se muda de estado físico, não muda de temperatura, vai virar gás, vai vaporizar exatamente a 100 graus Celsius. Ok. Mas quanto que eu tenho que fornecer agora de calor? Agora eu tenho que fornecer um total de 540 calorias. Se eu tenho que fornecer um total de 540 calorias, isso significa que o calor específico latente dessa transformação tem que valer 540 calorias por grama. E como é que é o nome dessa transformação? Essa transformação do líquido para o gás a gente vai chamar de vaporização. Ok. E o contrário? Será que dá para acontecer? Dá, né? É totalmente possível a gente transformar o gás em líquido.
E aí, como é que é o nome dessa transformação do estado gasoso para o líquido? Essa aqui a gente vai chamar de condensação. Só que agora, ao invés de eu fornecer 540 calorias, eu vou precisar retirar 540 calorias. O que isso daqui diz pra gente? Isso daqui está dizendo pra gente que o calor específico latente de vaporização é de 540 calorias por grama, enquanto que o de condensação é de menos 540 calorias por grama. Acho que nesse momento então fica nítido, né? O que representa esse tal desse calor específico latente. Porque de fato é a quantidade de calor que você vai precisar fornecer. Beleza. E aí com isso eu queria que você me ajudasse a tentar montar um gráfico. Se liga só. Qual é a ideia, né? Vamos supor que a gente pegue gelo de dentro do congelador, tá? E vamos supor que esse gelo dentro do congelador tivesse, sei lá, menos 20, menos 18 graus Celsius. Onde aqui a gente vai construir um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor que esse corpo ele está ganhando ou perdendo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, uma temperatura negativa, sei lá, de menos 20. Peguei esse cubo de gelo, botei dentro da panela, comecei a esquentar. Se ele estava menos 20, o que vai acontecer com ele quando ele começa a ganhar calor? Essa quantidade de calor vai fazer ele elevar a temperatura. Mas até quanto? Bom, se ele só começa a derreter a zero, então vai elevar a temperatura até zero. Então a gente vai ter aqui, ó, uma quantidade de calor sendo dada para que esse cara eleve sua temperatura. Tá assim. Que ele eleve sua temperatura. Vamos botar de amarelo. Para que ele eleve sua temperatura. Beleza. Até chegar a zero, né? No momento que chega aqui a zero, que é a temperatura em que esse cara aqui vai se fundir, ou seja, que é aqui a temperatura de fusão, a partir daqui ele começa a mudar de estado físico. E se ele começa a mudar de estado físico, ele para de variar a temperatura, o que significa que a próxima quantidade de calor por ele ganha não vai fazer ele variar a temperatura, vai fazer ele permanecer na mesma temperatura, o que me dá aqui uma reta horizontal. A partir daqui, quando todo ele estiver derretido e eu continuo dando calor para ele, agora ele volta a aumentar a temperatura dele. E ele vai aumentar a temperatura até quanto? Até a temperatura em que ele vai começar a mudar de estado físico de novo. O que significa que ele vai aumentar a temperatura até a sua temperatura de ebulição. Quando chega na temperatura de ebulição, se ele continua recebendo calor, agora ele vai mudar de estado físico. E ao mudar de estado físico, não vai variar a temperatura, o que significa que a gente vai ter aqui uma outra reta horizontal. A partir daqui, que agora a substância já é completamente gás, pode continuar dando calor, que agora volta a elevar a temperatura. Logo, a gente consegue perceber que a gente tem aqui um gráfico que ele é muito bem dividido, né? De modo que, inicialmente, o que a gente tinha? A gente só tinha estado sólido. E aí, depois, quando chega na temperatura de fusão, a gente tem uma mistura de sólido mais líquido. Depois, como toda a substância já derreteu, só tem líquido. Depois, quando começa a vaporizar, a gente vai ter aqui líquido mais gás e, por fim, somente gás. Mas o que eu quero também que você perceba é que, num primeiro momento, a gente tem aqui uma quantidade de calor associada a uma variação de temperatura. E depois, uma quantidade de calor
associada à mudança de estado físico. E depois, uma quantidade de calor associada à variação de temperatura. E repara que vai intercalando a variação de temperatura com a mudança de estado físico. O que significa que essa quantidade de calor ela vai alternando o seu tipo, né? Então, inicialmente, a gente tem uma quantidade de calor do tipo sensível, e depois tem uma quantidade de calor do tipo latente. Aí volta a ser sensível quando varia a temperatura, volta a ser latente quando muda de estado físico, e, por fim, sensível novamente. Então, a gente tem esse gráfico aí bem dividido em várias etapas, onde existe essa alternância entre a quantidade de calor tipo sensível e latente, conforme o corpo vai recebendo aí calor ao longo de todo esse processo. Então esse daí é um gráfico que é um gráfico característico de mudança de temperatura e mudança de estado físico. E aí, como eu falei para você, esse é um gráfico característico de substâncias puras, porque aqui na física a gente só mexe com substâncias puras. Lá na química, talvez você mexa aí com substâncias que vão alterar a sua temperatura enquanto mudam de estado físico, mas para a gente aqui isso não é relevante. E para a gente fechar nosso conteúdo, a gente precisa ainda comentar sobre como que o calor ele é transmitido. Então, qual é a ideia? A gente vai ter aqui 3 formas de transmissão de calor, chamada condução, convecção e irradiação. E eu já botei aqui para você que a condução ela acontece predominantemente em materiais sólidos. Então, imagine o seguinte. Vamos supor que você vai fazer um arroz, tá? Ao fazer um arroz, você tem que ir mexendo esse arroz. Eu imagino que você deva utilizar alguma ferramenta específica para você conseguir mexer esse arroz. Você não vai utilizar, talvez, sei lá, o garfo que você come. Primeiro que você vai arranhar a panela. Ponto. Segundo que ele não é próprio para isso. Por que ele não é próprio? Porque, em geral, você vai fazer isso com uma colher de madeira, uma colher de silicone e alguma coisa para você não se queimar, né? Algum material que vai impedir de você se queimar. Porque se você pegar com um garfo que você come, e se ele for eventualmente todo de metal, o que vai acontecer é que você vai se queimar em algum momento. Por quê? Pensa comigo aqui. Vamos supor que a gente tenha, então, só para representar o garfo ou o que for, vou botar aqui uma barra, tá? De modo que essa barra eu vou colocar a ponta dela aqui no fogo. E naturalmente, o que vai acontecer é que aqui vai esquentar, a extremidade dela vai esquentar. Só que a gente está falando de um material sólido, e se a gente está falando de um material sólido, as moléculas elas são todas juntas. E no momento que eu esquento numa extremidade, o que vai acontecer com a temperatura dela? Vai aumentar. O que é a temperatura? Não é o grau de agitação das moléculas? Então é como se a gente tivesse todas as moléculas bem juntas, aqui ó, de braço dado uma com a outra, e conforme a temperatura vai aumentando, elas vão ficando mais agitadas. E aí quando uma se agita, vai agitando a outra, que agita a outra, que agita a outra. E com isso, ó, o calor ele vai sendo transmitido de molécula a molécula, fazendo com que a temperatura vai se elevando em toda a extensão desse cara. Por quê? Porque esse material ele está conduzindo o calor. Então, essa transmissão, chamada de condução, predominantemente em sólidos, transmitido de molécula a molécula. Então, vai transmitindo esse calor aí a cada partícula, porque essas partículas elas estão bem juntinhas. Por que na madeira não acontece? Porque aí a madeira ela tem características de não conduzir bem o calor. Então ela não consegue fazer essa passagem de calor tão facilmente quanto uma colher de metal, por exemplo. Entendido o que é condução, importante que você saiba que é feito em sólidos. Convecção. Convecção é um segundo tipo, tá? Que eu botei aqui, ó, predominantemente em fluidos devido a uma diferença de densidade. João, como assim? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que
tem aqui um ar-condicionado aqui em cima, e esse ar-condicionado tem como objetivo gelar a sala. Como que ele gela? Sai um ar frio de dentro dele. E esse ar frio entra em contato com quem? Com um ambiente que tem ar quente. E a gente já sabe que o frio, né, que tem as moléculas menos agitadas, portanto mais juntas, mais densas, tende a afundar dentro de um ambiente quente. Então o que é frio afunda. Então esse ar frio, ele desce. E aí, se ele desce, ele dá espaço lá em cima a quem? Ao quente. E aí o quente sobe. E aí eu quero que você perceba que quando o ar frio vem descendo, passando pelo ar quente que está no entorno, vai trocando calor de forma mais homogênea. Então essa movimentação do frio descendo, do quente subindo, é o que a gente chama de uma corrente de convecção. E com isso faz com que o sistema troque calor de forma mais homogênea. Então, para que isso aconteça, é necessário fluido. O que era fluido? Líquido ou gás. Nesse caso aqui eu estou falando de gás, mas isso se reflete em líquidos também. E, por fim, a gente tem a irradiação, que pode ser chamada também só de radiação, que é feita por meio de ondas eletromagnéticas. Então, cara, eu acho que o exemplo mais nítido de transmissão de calor, quando tu sai, eu não sei vocês, eu sou do Rio de Janeiro, quando eu saio aqui, meio-dia, 1h, é um sol para cada um, cara. Então é muito quente. Por que é muito quente? Porque o sol está emanando esse calor aqui em cima da gente. Mas se o sol que está transmitindo, o que esse calor está atravessando até chegar na Terra? Porra, o que tem entre o sol e a Terra? Nada é a resposta. Tem vácuo. E se tem vácuo, cara, não tem sólido para conduzir calor, não tem fluido para fazer convecção. Então está vindo por meio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo, elas vêm trazendo então esse calor. Então aqui, ó, Sol transmitindo calor pra gente que está aqui na Terra. Por meio do quê? Por meio da irradiação ou da radiação, que é feita aí por ondas eletromagnéticas. Não vou entrar muito agora no tema de ondas eletromagnéticas, a gente vai ter uma aula apenas para falar sobre isso. Fechado? Bom, pessoal, qualquer dúvida pode botar aqui no comentário, vai ser um prazer te responder. Já vou deixar aqui na descrição as questões que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo. Já tenta ir resolvendo para que no próximo vídeo você consiga apenas tirar suas dúvidas. No mais, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Não deixa também de compartilhar com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.